E eu estava comparando, né, aquilo que eu passei, vindo na velocidade normal ali, mas eis que tem uma lombada, a gente tem que parar um pouquinho. E assim é a vida também, é o Espírito Santo, sabe? Que vai nos freando, que vai nos moldando. E é isso que acontece quando a gente entrega os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos de Deus. A gente sempre está amparada pelo poder do Espírito Santo. Então, na tua vida, sempre peça ao Espírito Santo para te guiar. Para que você não passe em alta velocidade sem prestar atenção nas coisas. E ali você cai em uma grande cilada. Eu tive essa emoção hoje, queria passar para vocês. Essa situação, né? De estar na velocidade, de ter que frear para não passar na lombada em alta velocidade. É Deus, muitas vezes, é Deus que nos freia. É Deus que diz, calma. E as ciladas da vida são assim. A gente às vezes já cai e aí não tem jeito. O que é que acontece? Na vida, passando por uma lombada, a gente leva uma multa, né? E na vida também, quando a gente não está em comunhão com Deus, a gente também cai. A gente também é multado espiritualmente, né? A gente fica triste, a gente se deprime, porque a gente precisa da ação do Espírito Santo se movendo em nós. Então deixa fluir essa tarde maravilhosa que Deus preparou para cada uma de nós. Deixa fluir e deixa que o Espírito Santo faça novas todas as coisas em mim e em você. A gente não está só. A gente está aqui reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade que nos guia. Entrega os teus caminhos, os teus sonhos ao Senhor. E muito mais Ele fará na minha e na tua vida. Então a gente vai escutar agora esse testemunho lindo da Soraya. Eu vou chamar ela para entrar aqui, para que ela possa nos trazer essa experiência. Quem era a Soraya antes de conhecer Jesus? E hoje, quem é a Soraya? Essa mulher de Deus que está sempre levando uma palavra do Senhor na sua página 365 dias com elas. Ela traz sempre uma verdade da Bíblia, né? Ela traz sempre um estudo sobre as mulheres da Bíblia. Então ela vai entrar aqui para conversar um pouco com a gente e trazer para a gente a sua grande experiência de fé e de gratidão a Deus. Porque a gente precisa ser grato a Deus pelas pequenas coisas. A gente só é digno de receber as grandes bênçãos quando a gente agradece pelas pequenas bênçãos diárias. E que vocês não fujam do foco, porque Deus te quer feliz, te quer sorrindo. Ainda que você passe por provações, eu estou passando por provações. Alguns amigos meus sabem disso, mas eu jamais desisto, porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em ti também, não desista. Hoje na minha reflexão matinal eu pensava justamente isso, que o inimigo de Deus quer que a gente desista das coisas dele. Desista da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa missão, do nosso ministério, dos sonhos de Deus. Ele quer nos confundir. Mas Deus é aquele que vem e quebra todos os dardos inflamados. Quando você se abre ao Senhor, Ele faz em ti um renovo. Ele faz na tua vida um novo. Eu jamais perco a minha fé. Mesmo diante dos problemas da vida, jamais eu perco a minha fé. E tem uma frase que caminha comigo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? É uma pergunta para você nessa tarde. Você ama a Deus? Pode ter certeza. Deus está preparando o melhor para ti. Claro que no mundo teremos tribulações, mas Ele nos pede coragem, porque Ele mesmo venceu o mundo. Ele mesmo venceu o mundo. Então sejam todas muito bem-vindas nessa tarde. Já passei uns 11 minutinhos aqui com vocês. E agora eu vou chamar a Soraya para estar aqui conosco, tá certo? Para fazer parte dessa jornada, desses minutos aqui que a gente vai ter juntas, tá certo?
Vamos lá, Soraya, cadê você? A Soraya, ela vai entrar aí. Estou muito feliz, viu? Com vocês que estão participando aqui conosco. A live vai ficar salva. Cadê você, Soraya? Te mandei o convite. Se você não está visualizando, você também pode me mandar um convite, tá? Eu te adiciono aqui. Você vai entrar pela página? Ah, é. Deixa eu pegar aqui. Sim, estava chamando pelo pessoal dela. Ela vai entrar pela página dela. Pronto. Aí. Olá! Linda! Vamos Boa ajeitar aqui nossa câmera. tarde! Boa tarde, querida. Que A paz bom. de Jesus e o amor de Maria. Amém, 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 amém. Amém. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo Que bem? Deu bom. algum problema na minha transmissão? Não, tudo Não, né? certo. Então, Não. ok. Que bom. Graças a Deus. Graças a Que bom. Deus. Quero Em primeiro saudar lugar, eu quero aí. agradecer por você ter aceito esse convite, tá? E vir relatar aqui a sua história para a gente. Quero conhecer melhor também a tua página e isso é uma grande oportunidade para todas essas pessoas que estão aqui. Posteriormente, a live vai ficar salva e aí a gente pode encaminhar para várias pessoas conhecer um pouco mais da Soraya. Que bom, obrigada. E eu que agradeço o convite especial, né? É a primeira vez que eu vou falar um pouquinho da minha vida, assim, numa rede social, né? Testemunhar. E eu já estou vendo aqui alguns amigos, amigas, né? Minha sobrinha está aqui. E seguidores aí do Alma Feminina, Ser Mulher. Então, que possamos, essas duas páginas possam ser de bênção, de paz na vida dessas pessoas. E que pessoas, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então, que o propósito de Deus seja cumprido nessa tarde, na nossa vida. E eu já tomo posse da palavra que você trouxe, da sua emoção. Foi para mim também. Eu tenho Amém. certeza que foi para mais alguém, mas tenho a certeza que foi para mim. Amém. Caiu em cheio, né? Infelizmente somos pecadores e a todo momento passamos aí por lombadas na vida. E é incrível como o Espírito Santo ele age dentro de nós e diz: para, epa, e tem sido assim, ele agindo dentro de mim, pedindo para eu parar e pensar para que os propósitos de Deus possam se cumprir na minha vida. Amém. E muito obrigada, irmão, pela emoção que o Espírito Que Santo te coisa trouxe. linda, amém. Eu fiquei encantada quando Deus me mostrava isso, Soraya. Mas Foi. aí eu quero saber um pouquinho, né? Quem era Soraya antes de ter esse encontro com Jesus? Conta um pouquinho da tua vida para a gente. Tá bem, vou contar. Vamos resumir um pouquinho. Vamos. Lá do ventre da minha mãe, Soraya já nasceu dodói, eu nasci com uma doença congênita e pequenininha ainda, poucos meses. Minha mãe sofria muito porque eu chorava muito, ela tinha minha irmã para cuidar, de 3 anos de idade, e essa bebê aqui chorava muito, dia e noite. E chegou um momento que ela não aguentou mais porque ela não sabia o diagnóstico, e ela, com a fé, minha mãe é uma mulher de muita fé, o que eu sei de fé, sobre fé, o que eu conheço sobre Deus veio muito da minha mãe. E ela chegou um momento dela me entregar a Deus lá na igreja Nossa Senhora das Dores, na minha cidade, eu sou do interior. E ela, com muita fé, me entregou e disse que se fosse da vontade do Papai do Céu, ele podia me levar, porque ela humanamente já não aguentava mais, né? Aquele sofrimento. Mas ele não quis, ele tinha outros propósitos. E no outro dia, né, eu acho que isso foi no sábado, me parece que no domingo, ela conversando com uma tia minha, essa minha tia teve o estalo do Espírito Santo para me pedir que ela me levasse para uma médica, que era bem conhecida na cidade, mas ela não tinha tido esse start de levar para a médica, para essa médica. E levou, e rapidamente fui diagnosticada, fui tratada, e para a honra e glória do Senhor, fiquei boa. Fiquei tão boa que nunca nem tive febre, graças a Deus. Só tive uma Amém. vez na vida.
E aí eu cresci, né, como toda criança do interior, fui muito feliz na minha infância, uma infância muito humilde, muito simples, mas muito feliz, com muita liberdade, né? Porém, aos 15 anos de idade, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, porque ele vem para isso, né? E ele usa as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que se aproximam de nós, ou até os nossos próprios familiares, e nos usa também para tentar acabar com a vida daquela outra pessoa e com os sonhos, né? Então, quando o inimigo ele consegue mexer com seus sonhos, então ele começa realmente a lhe destruir. Então, aos 15 anos de idade, eu passei por esse roubo aí do inimigo. O inimigo roubou os meus sonhos, porque num contexto de interior, assim, no contexto geral, né? Nós somos uma sociedade machista e eu fui criada numa sociedade hipermachista, né? Dentro de uma cidade do interior. Então, tive o contato, tive o meu primeiro namorado, mas já com esse primeiro namorado, eu vinha perder a virgindade por conta disso. Minha mãe foi conversar com o pároco da cidade, o pároco indicou a ela que eu deveria casar. E aí começou uma grande saga na minha vida de sofrimento. Minha mãe muito obediente à igreja, hoje ela tem outra cabeça, né, outros discernimentos, mas ela obedeceu aquele pedido, vamos dizer, aquela ordem do padre. E, infelizmente, eu casei na igreja, naquela época, com 15 anos, uma menina. Eu não opinava em nada, eu só silenciei. Eu era uma menina muito. Quem era Soraya? Era uma menina muito, muito pura. Eu era muito quieta. Eu não era aquela menininha danadinha, não. Eu era muito pura, muito quieta, muito obediente, não mentia. E o inimigo ele veio, utilizou-se desse rapaz, que de antemão eu quero dizer, se de algum momento aqui eu falar, a gente, para falar a nossa história, a gente tem que falar alguns personagens, né? Não os nomes, mas acaba tendo que falar os Sim. personagens. E eu quero dizer que todos que eu citar aqui, eu já perdoei e peço perdão a Deus também por algo que eu tenha cometido contra eles, porque somos assim, né? Somos ofendidos e também ofendemos. E o que eu falar é realmente para tentar edificar a vida de cada um aqui com o meu testemunho, mas não com rancor ou querendo falar mal de alguém. Então, esse rapaz, anos depois, eu vim entender porque ele fez isso, ele fez tudo de caso pensado, porque ele viu que o meu contexto familiar, o meu pai era um homem, assim, ainda, né? Tem melhorado, mas assim, vem de uma sociedade machista, então era um homem machista, minha mãe muito religiosa, então casou bem. Na cabeça dele, seria com certeza a minha família ia obrigar a me casar, né? Então, eu fui criada dentro da Igreja Católica, isso foi uma dor muito grande para mim, ter que dar esse sim naquela igreja, sem nem. Era como se eu estivesse sendo castigada por um crime. E foi assim que eu me senti durante anos, que eu tinha que viver com aquela história, que eu tinha que conviver com aqueles abusos psicológicos, conviver com todo o sofrimento que me foi posto, porque eu tive uma culpa. Eu cometi um pecado, eu cometi um crime e eu precisava pagar. Então, isso veio como um caminhão de pedras muito grande aqui nas minhas costas, né? Então, eu passei 4 anos e o plano desse rapaz deu certo. Na verdade, lá na frente é que eu venho entender por que ele fez isso. Ele fez isso porque ele era carente. Ele queria uma família, porque ele veio de uma família muito desordenada emocionalmente. Então, ele queria uma família. E foi a forma que ele encontrou de ter uma esposa, né? Como tantos de nós fazemos, temos um sonho, mas fazemos da forma errada, né? Querendo realizar da forma errada. Então, foram 4 anos de muito sofrimento. Para me separar foi mais sofrimento ainda, porque você tem que lutar contra toda uma sociedade, contra a família, porque naquele momento, eu com 19 anos de idade, eu não fui acolhida como deveria ter sido, eu não fui, né? Sempre aquela história que tem que viver. Então, eu fui criada sabendo que eu tinha que viver, e chegou momentos daquele casamento que eu pedia muito a Deus para que Ele me levasse. Né? Eu subia, a gente construiu uma casa e eu me lembro que durante a construção eu ia ajudar o pedreiro e tal. E eu pedia muito a Deus, com muita fé, que Deus me levasse.
porque era a maneira que teria de acabar com aquela dor. Porque se eu casei na igreja católica, eu tinha que viver o resto da vida, porque o casamento é indissolúvel, então eu tinha que viver. Então aquilo era um peso diário para mim, um sofrimento muito grande. E eu fazia as contas. Nessa época que eu comecei a pedir para morrer, eu fazia as contas. Com 17 anos eu pensava, e se eu viver 90 anos? Então ainda me faltam 73 anos ao lado desse homem que me Que machuca, sofrimento. que me trai, né, ao lado daquela família, um contexto tão... Apesar da minha família ser muito simples, muito humilde, mas sempre teve união, teve educação, e eu fui cair de paraquedas dentro de um lugar totalmente diferente, oposto da família que eu fui criada. E foi uma pressão muito grande, e eu pedia para morrer. Quando eu vi que Deus não ia me levar, eu comecei a pedir para Deus levar ele. Só que Deus não atendeu nenhum dos pedidos, porque o Senhor sabe todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E sabe do nosso desespero, né? Eu tenho certeza que Ele me perdoou por esses pedidos. Então eu pedia muito para que ele morresse, porque eu pensava que seria a maneira de eu me livrar daquele casamento. Então chegou o tempo de... Eu nunca admiti ser violentada fisicamente. Eu dizia muito a ele que se ele me batesse, então eu matava ele. Então, assim, eu sei que tem pessoas aqui que eu acredito que o Espírito Santo está me mandando dizer isso, porque tem pessoas que precisam escutar, sobretudo nesse tempo que se aparece tanto na mídia violência doméstica, né? Então, a violência ela não só é física, ela pode ser psicológica, e quando ela é psicológica, ela atinge a sua mente de uma tal maneira que você fica com a mente doente, né? Você fica mentalmente doente, você fica emocionalmente doente. Mas fisicamente eu nunca admiti apanhar e chegou um momento de ele me ameaçar com um punhal e tal. E aí eu vi que era fim de linha e que eu precisava correr, senão eu ia morrer. E eu pensava muito assim, eu não posso separar, porque se eu me separar, minha mãe morre. Esse era o meu pensamento diário. Eu tenho que viver, eu tenho que sofrer tudo que eu tiver de sofrer. Porque eu pequei, eu estou sendo castigada e minha mãe não pode morrer. Porque eu imaginava a dor dela de eu ser casada na igreja e me separar, veja só. E quando chegou o tempo que eu vi que eu ia morrer, né, que ele começou a ficar descontrolado e a me ameaçar com punhal e tudo, então eu criei uma força que veio de Deus mesmo. E aí eu já estava trabalhando, que foi o meu primeiro emprego foi um presente de Deus para que eu tivesse essa libertação. Porque sem esse trabalho eu não teria a capacidade, a coragem de enfrentar todo mundo. Porque senão eu ia fazer o quê? Passar fome, ficar na rua. Porque naquele momento a família ela não entende. Hoje eu vejo assim, eles não entendiam o perigo que eu passava. Eu pedia socorro com a minha cara. Minha mãe disse que depois notou que eu parecia que eu tinha 70 anos de idade, de tanto sofrimento. Era uma menina de 17, 18, 19 anos que estava muito envelhecida com a dor. Mas a família, sobretudo nesse contexto machista, eles sempre acham que não, tem que viver, não casou, é assim mesmo, vai levando, entende? E aí hoje eu consigo perdoá-los porque eu vejo que eles não tinham a noção do perigo que ocorria. Então, por estar trabalhando já na época, então, e sob essa ameaça, que eu passei 2 horas dentro de uma casa, ele trancou tudo, trancou o celular, trancou as portas. E aí, realmente, eu disse, se eu não morrer hoje, eu realmente não vou morrer nunca mais, porque foi muito pesado. E Deus fez com que ele largasse aquele punhal ali, caísse no chão e ficou lá, enfim, sem nem ação. E eu corri, abri a porta, peguei meu cachorro, minha bolsa chique-chaque com 2 roupas e olhei para trás e disse, para essa casa eu não volto nunca mais. E cumpri com a minha promessa. E minha avó, na época, disse, não, aqui não pode, porque eu não quero neta separada, porque ele colocou isso na cabeça da minha avó. E eu, muito decidida, disse, pois eu fico na rua, mas para lá eu não volto. E enfrentei toda uma cidade, toda uma sociedade, porque nesse momento todo mundo só julga. Mas aquele rapaz que é tão bom, mas não sei o quê, mas eles iam para a missa junto, mas ninguém via nada. Quando vê isso é ela, né, que está fazendo alguma coisa de errado, enfim. Então todos os julgamentos caem sobre a mulher. Infelizmente é assim ainda hoje. E eu disse, não, acabou, acabou.
E aí eu dizia a todos, o padre mandou me chamar, minha tia mandou me chamar para rezar, todo mundo mandou chamar. E a todo mundo eu dizia, se vocês quiserem, vocês vivam com ele. E eu não vivo nunca mais. E aí começou um processo de que Soraya se transformou numa fotocópia, não na semelhança de Deus que Deus projetou, né, para ela. Por quê? Porque ali eu saí de uma gaiola, saí de toda uma opressão, de um sofrimento, e quis viver uma adolescência que eu não tinha vivido. E quis dizer ao mundo que eu mandava em mim, que eu queria ser feliz e que eu estava mandando todo mundo para as cucuias. E aí eu sentia muita vergonha de estar na igreja, porque isso me consumia diariamente. Eu não poder comungar, isso me consumia diariamente. Né? Eu não poder comungar porque eu estava separada. Por exemplo, se eu paquerasse um rapaz, eu me sentia uma adúltera, então eu não comungava. E todas as missas se repetiam uma série de choros, que o povo ficava olhando para a minha cara porque eu lavava toda a roupa, porque eu não podia comungar. Então perceba que na minha história, nunca eu me afastei totalmente de Deus. Sempre existiu uma linha, um elo, que me ligava a Deus, que não me deixava desconectar totalmente. Entende? Nem de Nossa Senhora e nem da nossa igreja. Continuei amando a nossa igreja, mas eu queria viver toda aquela liberdade, então eu tinha que escolher os dois caminhos. E escolhi o caminho do mundo, né? Então aí Soraya foi se transformando numa menina que bebia. Eu comecei a beber aos 13 anos de idade, porque meus primos me ensinaram a beber e eu caí nessa onda. Só que aos 15 eu casei, então eu passei um período sem beber, né? Porque eu estava casada. Mas depois, então, trabalhando com meu dinheiro, então foram muitas farras, prostituição socializada. Então aí um abismo vai puxando o outro e você vai caindo de pecado em pecado e você vai se afastando da presença de Deus e vai tendo vergonha de falar com Deus, né? Então assim se passaram alguns anos. Por conta desse primeiro relacionamento, depois eu entrei em mais 2 relacionamentos abusivos. Então, passei por mais 2 relacionamentos abusivos, onde eu me desesperava cada vez mais, perguntando quem era eu, por quê, né? Que dedo podre era esse que eu tinha. E eu digo aqui às mulheres que estão me ouvindo, você não tem dedo podre. Você pode ter desenvolvido uma doença emocional, uma codependência, né? A carência. Então, assim, vem todo uma situação da sua vida. Muitas vezes eu tive muita questão da carência paterna, né? Ele viajava muito, era motorista, enfim, naquele contexto ali, minha família de homens alcoólatras, tanto é que minha avó perdeu 4, eu perdi 3 tios. É questões também de árvore genealógica, né? Árvore genealógica, então... Precisa de cura, precisa de Isso. libertação. É isso mesmo. É todo um processo, né? Isso. Então, mas quando você está naquele furacão, você não entende nada. Então, você quer suprir aquela carência. Que só esse pedacinho aqui do seu coração, que você sente esse vazio, só Deus pode preencher, ninguém mais. Mas você acha que alguém vai preencher. E você acaba atraindo só pessoas que, infelizmente, estão totalmente também doentes emocionalmente. Então, eu fui caindo de relacionamento em relacionamento, abusivo, tóxico, e isso foi me adoecendo cada vez mais. Então, eu me transformei, como diria, eu acho que é o Beato Carlo Acutis, que ele diz, todos nós nascemos originais, mas podemos morrer fotocópias, né? Porque nós acabamos nos distanciando dessa semelhança de Deus. E aí eu vivi todo esse contexto de pecado, né? De vida pecaminosa. Isso me fazia sofrer muito, porque eu saía, eu farrava, mas quando eu voltava, né, para o meu travesseiro, as lágrimas rolavam. E era um vazio, né? Era um vazio. Era um vazio, né? Muito grande, muito grande. E aí você quer achar outra pessoa para ver se essa pessoa supre, mas a pessoa vem com novos problemas, e enfim. E eu percebo hoje assim, que as 3 pessoas, os 3 relacionamentos abusivos que eu tive, esses homens, eles tinham o mesmo perfil. O mesmo perfil. Por quê? Eu acabava atraindo esse mesmo perfil de pessoa possessiva, ciumenta. Então isso me trazia muito sofrimento. Até que, para minha surpresa, Deus me deu isso eu construí a casa, com esses relacionamentos que eu estava. Essa primeira casa que eu construí, eu deixei para ele. Aí a segunda casa eu deixei também. E
Na segunda casa, que foi antes de eu vir para Recife, que foi a grande mudada da minha vida, Deus me presenteou com a minha casa que eu tenho lá no meu interior. E eu não entendia por quê. Então é algo que eu quero dizer para você que está me escutando. Muitas vezes Deus vai fazer algo na tua vida, na tua história. Deus vai te dar algo, vai te dar um presente que você não entende por quê. Você está longe de Deus, você não procura Deus, mas Deus te presenteia. Porque Ele já está preparando algo novo lá na frente para te libertar. Então, por isso que naquele momento, um homem que eu não conhecia chegou para mim e disse assim: essa casa vai ser sua, você tem uma semana para comprar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu cheguei na casa da minha mãe e disse: o homem disse que aquela casa vai ser minha e eu tenho uma semana para comprar. Pois se for de Deus, em uma semana eu vou comprar aquela casa. Então eu tinha 10 mil reais da casa lá que eu tinha deixado para ele, que dessa vez eu disse: não, dessa vez eu não vou perder, não, eu quero pelo menos uma parte. E faltava 10 mil. Dentro de uma semana, os 10 mil estavam na minha mão. Eu peguei empréstimo, vendi moto, enfim. E aí, só que veja, outra coisa que eu quero dizer a cada um de vocês. Os nossos planos são pequenos, são baixos. A gente não tem uma visão ampliada e Deus sabe lá na frente. Então, quando eu consegui essa casa, eu agradeci a Deus tudinho e fui fazer logo o churrasco de inauguração, né? Então, o que é que eu comecei a pensar? Veja o meu sonho, veja que sonho pequeno. Eu olhei para casa e disse assim: nessa eu vou fazer um primeiro andar. Meus pais moram embaixo e eu faço um quartinho lindo para mim lá em cima, com DVD, com televisão, com não sei o que. Eu levo minhas amigas e aí eu vou farrar. Então, eu pensei naquela casa, num ambiente onde eu pudesse só desfrutar do bom da vida. E eu perguntava a Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Que eu não estou nem aí com o Senhor. Eu estou distante do Senhor e o Senhor me deu esse presente. Com 6 meses, exatos 6 meses, o Senhor me pede para que eu deixe meu primeiro emprego. Eu tinha 7 anos de empresa, aí eu já estava com 25 anos de idade, mais ou menos, e eu era assediada sexualmente por uma pessoa hierarquicamente maior que eu na empresa. Um outro detalhe que eu acho que mulheres que estão me escutando aqui já passaram, né? Infelizmente nós passamos, muito por essa questão de assédio sexual, e eu fui muito vítima disso. E depois, por que eu fui tanto vítima disso em todas as empresas que eu passei, na maioria? Porque eu me tornei uma mulher vulnerável. Então, assim, lá atrás, quando eu era jovem, quando eu me separei com 19 anos, tem um detalhe também da história. Eu me tornei arrimo de família. Tá? Meu pai não teve como suprir as necessidades da família, por um momento ele esteve afastado, que é um assunto pessoal dele que eu não vou expor aqui. Minha irmã teve uma bebê, que é a minha sobrinha mais velha, que está aqui me escutando, que é como uma filha para mim. E nós ficamos, eu separada, isso era ano de 2003, então foi o ano boom da minha vida. Eu me separando, minha sobrinha nascendo sem pai, porque na época o pai não assumiu de pronto, meu pai sem estar em casa, e eu e minha avó assumindo todas as responsabilidades. Então, com 19 anos, eu me tornei um arrimo de família. Eu me tornei aquela que provia para a família. Então, para a minha família, eu me tornei uma mulher forte, independente. Soraya pode tudo, Soraya consegue tudo, Soraya é forte. Então, eu me tornei meio que um saco de pancadas, sem eles saberem o que estavam fazendo. E você vai entrando na onda e vai se deixando levar. E até por um orgulho humano, você diz assim: eu posso, sou eu que estou fazendo. E você vai nesse clima aí que vai lhe destruindo por dentro. Por quê? Enquanto na minha família eu me tornei uma mulher forte, independente, batalhadora. Então, se você perguntar aos meus tios, às minhas tias, aos meus pais, aos meus sobrinhos, eles vão lhe dizer isso sobre mim. Vai dizer que eu sou forte, entende? Mas para fora, lá nos trabalhos, lá nas amizades, eu me tornei uma mulher emocionalmente fraca. Eu me tornei uma mulher codependente de amizades. Então, eu me envolvia com amizades erradas, eu me envolvia com amizades falsas, eu tinha uma carência extrema, eu não conseguia viver a solidão, a solitude, né? Que hoje eu consigo tão bem, graças a Deus. Então, dentro de casa eu era aquele rochedo. E fora eu me transformava, eu me tornava uma mulher... o inimigo faz isso mesmo, né, Soraya? Ele mascara, né? É uma falsa força, um falso poder, porque o verdadeiro poder, o verdadeiro equilíbrio vem de Deus e está no Espírito Santo, né? Exato. Quando Paulo diz que tudo posso
naquele que naquele me que me fortalece. Não fortalece. é um poder pessoal. Paulo não diz, eu posso tudo nas minhas forças. Eu posso tudo em mim. Não, eu posso tudo naquele que me Que me fortalece. E fortalece. aí o inimigo Verdade. mascara, né? Por isso que a gente vê tanta gente no mundo vivendo de oba-oba, de orgia, de bebida, que tudo eu posso, que o dinheiro Tudo compra posso. tudo, que o dinheiro faz tudo. E esquece que o verdadeiro poder está em Deus. Que a verdadeira Exato. liberdade é ser de Deus. E pessoas de Deus não são pessoas tristes, não, viu? O povo pensa que a gente Não. vive uma tristeza, né, Soraya? Oh, Poxa, gente, se de vocês jeito soubessem a nenhum. alegria, porque a pessoa que não vive em Deus, quando tem um problema, não suporta. Quem não Isso. está em Deus no primeiro problema cai. Com a primeira doença desespera, mas quem está em Deus, ele dá uma força, porque como eu falava para umas mulheres, numa palestra que eu participei, o verdadeiro empoderamento está no Espírito Santo. Empoderar Amém. é dar forças. E quem é que empodera? O Espírito Santo, gente. Então, quando a Exatamente. gente passa por provações, se não for a força do Espírito Santo, a gente não suporta. Eu Não. quero saber também, Soraya, teu encontro agora com Deus, né? Isso. Você passou por toda essa jornada, esse abuso todo, né? Mas você Isso. tinha ali, olha, é incrível, né? Quando a gente já tem uma paixão por Deus, a gente, por mais que tente fugir, a gente sempre se lembra e escuta a voz Sempre. dele. Veja como Exato. você se incomodava com o pecado, se incomodava, olha, tá me dando tanta coisa e eu não tô nem aí para você. Você estava aí para ele sim, porque você se incomodava, aquilo te incomodava, porque a força do Espírito Santo habitava em ti. Deus só queria que Amém. você enxergasse isso. E aí eu quero Amém. saber desse momento, desse teu encontro com Deus. Como foi esse encontro com Deus? Ok. Então, é importante eu dizer como foi a minha vinda, porque eu acho que é muito parecida com Abraão, a minha história, esse pedacinho da Amém. história, e aí eu digo como foi que foi esse encontro com Deus. Então, nesse momento que eu vivia sendo abusada, né, teve uma briga lá com essa pessoa, e nesse momento da discussão, eu ouvi uma voz muito nítida, que disse assim: cale a boca. Amanhã você vai pedir demissão e vai embora daqui. Aqui não é o seu lugar, eu me arrepio toda. O seu lugar é em Recife. Cale a boca. E no calor da discussão, eu olhei assim e disse assim: quem está falando isso comigo? Né? Eu vi nitidamente. Foi a primeira vez que eu ouvi nitidamente a voz do Senhor dentro de mim. E eu reconheço essa voz. E Já aí, passei por isso. pois é, aí eu disse assim: ah, eu quero brigar, porque agora, ali eu estava lavando a roupa suja. 4 anos que eu vinha sofrendo desse emprego com essa pessoa que fazia passar por essa situação, né, de assédio sexual dentro da empresa, assédio moral. E aí eu continuei brigando, lavando a roupa suja, dizendo a todo mundo o que é que aquele homem fazia comigo. E essa voz de novo disse: cale a boca, amanhã você pede demissão, você vai embora daqui, o seu lugar não é aqui em Recife. Gente, num emprego de 7 anos, com toda a minha família naquela cidade, com a minha zona de conforto ali. Eu só tinha aqui em Olinda, minha irmã estava morando já aqui em Olinda, e eu só liguei para ela e disse assim: eu estou indo para Olinda, você me dá 6 meses na sua casa, que depois de 6 meses eu saio e trago manhã, trago todo mundo. E assim foi. Eu pedi demissão no outro dia com a força sobrenatural de Deus, porque não é fácil. São 7 anos de primeiro emprego, né? De toda a sua história está ali. Eu nunca imaginei sair da minha cidade. Eu sempre imaginava que eu ia viajar, eu queria viajar, mas eu nunca imaginei sair. E aquela ordem de Deus. Então, desde quando eu vim para cá, eu sabia que Deus tinha um plano de salvação na minha vida, de Amém. libertação. Amém. Então aí começou um grande processo, né? Uma grande luta, porque aí eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Quando eu vim, não foi fácil, porque eu tive que deixar para trás, como Abraão deixou, sua parentela, seus amigos, tudo que me era confortável. Então, quando eu vim para cá, eu fiquei sem amigos, praticamente sem família, eu tive que depois trazer minha mãe, minha sobrinha, e foi muita luta de casa de aluguel. E por que Deus me deu aquela casa?
porque ele sabia que eu era uma pessoa, apesar de tudo, eu era muito responsável. Então ele sabia que eu não teria coragem de vir para cá do nada, sem ter algo que me desse uma certa segurança. Então aquela casa me dava segurança de eu pagar a metade do aluguel aqui. Então veja como Deus faz as coisas certinho e como ele prepara todo o caminho. Então ele me deu aquela casa, não era para fazer aquilo, aquele quartinho com DVD, com televisão, não sei o que, não, era para coisa muito maior. Era para hoje eu estar aqui falando para cada um de vocês. Amém. Liberta em Cristo. Então eu vim, aí começou, né, toda a jornada de estudar, de novo, 12 anos sem pegar num livro, sem ler um gibi, porque só fazia beber final de semana, sair, farrar. Então eu trabalhava dia de semana, no final de semana só era farra. Então aqui eu vim entender que eu precisava recomeçar, estudar. Então eu comecei o curso técnico, tudo direcionado por Deus. Ele ia me dando. Ó, é incrível, ninguém me falava nada. Deus, eu assistia uma televisão, Deus fazia assim, não sei o quê, faz assim, faz essa, faz aquele curso. Tudo ele foi direcionando. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Aí me colocou dentro de uma paróquia, ali na Tabajara, em Olinda, onde eu encontrei um padre, Padre Anstein, um homem de Deus maravilhoso. Cada pregação daquele homem me tocava profundamente. Foi o homem usado por Deus para esse primeiro momento. E foi quando eu consegui a nulidade do casamento. Né? Então esse padre me indicou, me disse os caminhos, eu corri atrás. E tem uma coisa na minha personalidade, assim, duas coisas: coragem e determinação. Então, Amém. quando eu me meto a fazer uma coisa, eu vou até o fim. Então, eu disse, eu vou até o fim, eu vou ser liberta. A igreja vai reconhecer o erro que cometeu contra a minha vida. E assim, a nossa igreja, que eu amo, reconheceu. Depois de 3 anos, glória a Deus, depois de 3 anos, que coisa linda! Foi um processo Amém. de 3 anos, é muito sofrimento, são muitas lágrimas. Mas Amém. Até eu me emocionei agora. Me deu essa graça. Eu me ajoelhei lá na empresa quando eu recebi a carta. Né? Então, eu sou uma mulher livre para contrair matrimônio, assim, se for da vontade do Senhor. Amém. Graças a Deus. Que lindo. E aí, nisso tudo ficou o processo. E aí eu conheci a comunidade Obra de Maria. E uma certa vez eu quis ir para um retiro. E esse retiro estava em média para umas 70, 80 pessoas. Quando eu cheguei lá, não teve ninguém, só teve eu e mais 2. Deu tudo errado, a Kombi não chegou e o retiro era só para mim e mais 2 pessoas. E nesse retiro eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Deu tudo certo, Deu tudo certo, exato. Deu tudo certo, deu tudo certo. Ele me deu um abraço, foi a vez que Jesus me abraçou através de uma irmã, falou comigo, disse que me amava. Amém. E já no final do retiro eu já estava sem esperança, porque eu disse, se Jesus não veio falar comigo nunca, ninguém veio para o retiro, não deu nada certo, está terminando, o negócio não acontece. No último minuto, no último tempo, né, dos 45, Jesus veio falar comigo, no meu coração, me resgatou e ali eu comecei o outro processo, que foi o processo da libertação da bebida. Eu bebia desde os 13 anos de idade, eu já estava com 27 anos. E o Senhor começou a colocar no meu coração, pare de beber. Então, toda missa que eu chegava na Tabajara para missa, eu e minha sobrinha, quando ela olhava para mim, ela dizia assim, tia, já vai começar? Porque eu começava a chorar no começo e só parava no final. Porque o Senhor, a cada palavra que era dita naquele culto, né? Era uma libertação. E durante 8 meses, Deus me pediu para que eu parasse de beber. E durante 8 meses eu resisti, porque eu tinha medo. Eu dizia, o que é que eu vou fazer quando eu for lá no meu interior? Me divertir. Porque você fica voltando, como o povo de Israel ficava rodando em círculo no deserto. Assim fui eu. Eu ficava teimando com Deus que Ele me trouxe para cá. Para eu fazer o que aqui? Para eu sofrer sem amigos? Para eu sofrer sem ter um relacionamento bom? Então eu tinha que voltar. Então 15 dias eu voltava para minha cidade para me encontrar com muitas amizades que nem eram boas amizades. Porque a gente fica com saudade das cebolas do Egito, né? Deus quer lhe libertar, quer lhe levar para um tempo novo, quer lhe levar para a terra prometida e você fica se amarrando, querendo viver aquilo que é velho, aquilo que não lhe cabe mais. Então, meu irmão e minha irmã, se liberte hoje em nome de Jesus, se você está vivendo essa realidade. Então, doeu muito, foram muitas lágrimas, muita. E eu não queria me libertar porque eu achava que Deus não ia me dar nada de novo. Mas depois de 8 meses, através do Padre Fábio de Mello, através de uma pregação muito forte,
eu me rendi e disse a Deus, tudo bem, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não bebo nunca mais. Nada, absolutamente nada de álcool entra na minha boca. Agora o Senhor se vira. Aí eu era meio desaforada, tá, gente? Eu tinha um relacionamento com Deus, que o negócio era meio punk. Durante esses 8 meses, tinha vezes que eu dizia assim, tá bom, hoje é só 2 cervejas, tá? Só 2, vou tomar. Só que eu chegava, a pressão baixava para 7/5, quase morro. Tô lá na praia, meu amigo me leva para o hospital, quase morta. 7/5. E aí Deus dizia assim, tá vendo? Você vai morrer. Eu disse, não, não vou morrer não, eu aguento. Aí na outra vez eu diminuía para 1 cerveja. Como a gente teima com Deus, né? Até que chegou o dia que eu disse, tudo bem, eu não quero parar de beber, mas o Senhor quer. Então o Senhor se vire e me faça perder o gosto por isso. E 15 dias depois eu estava numa viagem, a última viagem que eu fiz com essa turma antiga, onde não me cabia mais. E foi a grande prova de fogo. Eu disse assim a Deus, deixe eu beber nessa última viagem para eu me despedir. Você quer se despedir, né? Do gostinho do pecado. Então eu disse a Deus, Deus disse a mim assim, não, você vai com os olhos desvendados, porque eu quero que você veja tudo que você tem para ver. Minha gente, nessa viagem o Senhor me revelou tudo, eu ia ser estrupada. Um homem já estava preparado para fazer toda a situação. Não dá para contar aqui, mas foi tudo muito bem revelado, o Senhor me revelou. Eu vi o semblante do homem cair e eu vi Satanás na minha frente. Quando eu cheguei na minha cidade e anunciei, gente, eu tenho uma novidade, nunca mais eu vou beber. O semblante daquele homem caiu e ele ficou, e eu vi Satanás Tô naquele toda homem. arrepiada, minha irmã. Eu tô Eu toda vi. arrepiada. Eu Que vi forte. Satanás naquele homem. Porque ele me conhecia como era Soraya, que bebia. Eu chamava aquele homem de pai e a mulher dele de mãe. Entende? Então, ele tinha todo um saber de como era Soraya nas festas, de como era Soraya nas viagens que a gente fazia, porque era como uma grande família, certo? Então ele sabia como eu ficava. Eu ficava com a pressão baixa, eu ficava molenga, eu ficava de morrer afogada, gente. Eu passei umas 7 vezes. Toda vez eu ia para dentro do mar morrer. Tô morrendo. Minhas amigas iam me salvar, diziam que não aguentava mais isso, que eu parecia uma manga mole. Então, o Senhor, hoje eu sou um milagre. Eu sou um milagre porque Deus já me disse também, agora há pouco, um amigo meu morreu de infância, enfim, decorrência da questão de álcool. E Deus disse ao meu coração, tá vendo porque eu lhe libertei? Você já estaria morta. Então tenha certeza que eu não estaria aqui se eu não tivesse obedecido. E nessa viagem o Senhor me mostrou tudo. Essas antigas amizades, algumas delas disse, você nunca mais viaja conosco, porque só quem bebe, só presta quem bebe, você não presta mais. E eu fui renegada dentro daquele meio e o Senhor me livrou daquela situação, onde eu iria sair culpada, tá? Porque o machismo ia imperar e as pessoas iam dizer que fui eu, a novinha, que seduzia aquele homem. Então Deus me deu toda a revelação e eu louvei e bendize a Deus por essa libertação e por entender o que Deus tinha para mim, o que Deus queria. E aí eu fui vivendo todos esses processos de libertação, de solidão, de renúncia. Até hoje vivo, né? Todos nós. Então, a cada dia, a conversão é diária, não é? Nós somos frágeis, somos fracos e podemos cair a qualquer momento. Mas, de grandes coisas, o Senhor tem me libertado. Amém. E o que foi que... Aí, outra coisa que eu tenho para dizer. Toda vez que Deus lhe pedir algo, obedeça. Obedeça. De toda obediência se gera milagres. Então, o que eu mais precisava naquele momento, aqui em Olinda, Recife, era um emprego. Porque eu era uma menina que não tinha estudo, eu só tive ensino médio e eu estava recomeçando. Para fazer o curso técnico, eu tive que fazer trufa de madrugada, fazer estágio. Muito sofrimento dentro desse contexto também para fazer um curso de R$ 200 na época, mas eu não tinha. Então, foi muito sofrimento. Pagando aluguel aqui, eu sobrevivia com minha mãe, com minha sobrinha, e meu pai fazia feira e tal. Eu só recebia R$ 500. Se você me perguntar hoje como é que a gente conseguiu, eu não sei, só Deus. Mas dessa obediência, Deus me fez um milagre. A partir dali que eu parei de beber, eu disse, então eu vou estudar valendo. A partir de hoje, eu só saio de casa para ir para a missa e para o trabalho. E assim foi um ano.
Eu disse aí minha mãe, uma grande apoiadora na minha vida, eu me lembro que ela começou a levar até suco e comida para mim no quarto, porque eu não saía do quarto nem para comer. E eu disse a ela, eu vou estudar para concurso dessa área, porque é onde eu vou ter mais chance de passar, né? Porque era uma área que eu estava fresca na cabeça, porque as outras coisas não estavam mais frescas. Sim. 12 anos sem estudar. Então Deus foi me direcionando para estudar para aquele tipo de concurso. E aí eu fiz em Maceió, Natal, não sei o que, corri atrás. E aí eu só ia para a missa de sábado à noite e trabalho durante a semana. E de domingo, feriados, era dentro do quarto estudando. Para a honra e glória do Senhor, com 8 meses de estudo, onde eu tive que estudar até na praia, viu? Essa partezinha é bacana. Eu não tinha, eu não tinha internet, não tinha celular bom, não tinha nada. Eu imprimia as provas e ia estudar. Quando eu largava, eu estudava ali em Boa Viagem, por trás daqueles banquinhos, naqueles quiosques, porque senão eu, quando chegasse em casa, eu não conseguia, porque tinha o trânsito todo para passar. Então você tem que ter estratégias. Quem começa a caminhar com Deus tem que estar aberto e com os olhos abertos para as estratégias que o Senhor vai te dar. E é o Senhor que vai dar, não é ninguém. Quando eu fui pagar uma conta no Carrefour, eu olhei ali, eu disse assim, ali é a praia, moço? Ele disse, é a praia, que eu não conhecia bem. Eu disse, vou lá ver. Quando eu cheguei lá, aquela luz disse assim, é aqui que você vai estudar. Porque eu comecei a ganhar tempo. Então eu saía, ia direto para a praia, estudava até 8h30 da noite. E de 8h30 da noite eu ia tranquila no ônibus vazio e chegava em casa já de coração leve, porque eu tinha cumprido a minha tarefa do dia de ter estudado. Porque de 9, 10 horas da noite eu não ia conseguir mais para acordar de 4 horas da manhã do outro dia. Então, nessa jornada com 8 meses, o Senhor me presenteou. Eu passei em 7º lugar. E esse 7º lugar, eu tenho toda certeza que é o número da perfeição de Deus, né? Então, quando eu vi o 7º lugar naquela lista, eu disse, é Deus. Foi Deus que me deu. Amém. Então, eu sou funcionária pública, graças a Deus. E daí tudo foi fluindo e tudo foi melhorando. E aí vem uma nova mulher, né? Uma mulher que vai E o que vivendo. essa nova mulher tem a dizer para essas mulheres que estão aqui? Qual o recado que você pode deixar para a gente, Soraya? Estamos no finalzinho, né, da nossa live. Certo. E aí eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres. Que testemunho forte. Que força, minha irmã. Porque quando Deus tem um propósito, ninguém detém o rio de Deus. Ninguém não. Ninguém detém o rio de Deus. Lindo, Não, lindo ninguém seu para. testemunho. Eu quero Amém. mais momentos, viu? Porque você tem muito a falar ainda. Eu sinto que tem muito a falar. Teve uma Mas o amiga que que você disse a poderia mim. deixar aqui para essas mulheres da alma feminina e também na sua página 365 dias com elas. Isso. Sigam Soraya, sigam a página de Soraya. Nosso próximo encontro será para ela falar um pouco daquilo que Deus fez na vida dela através dessa página. Mas hoje, qual é o teu recado para essas mulheres, Soraya? Então, eu anotei, se quiser, eu posso até mandar. Eu fiz uns 12 passos aqui, mais ou menos. Eu posso mandar para quando você gravar, salvar a live, você pode até colocar lá. Salve e escrevo lá na live. Isso, aí eu escrevo e te mando e você salva. Então, primeiro ponto, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Tudo você pergunte a Ele. Ele tem as respostas, Ele vai lhe dar no momento certo. E tenha tempo com Deus, né? Sem tempo com Deus, você não vai conseguir se relacionar com Ele. Então, para nós, para as católicas que me escutam aqui, gaste tempo no sacrário com Jesus Cristo. Porque lá Ele fala ao nosso coração, diretamente ao nosso coração. Então, gaste tempo. Que o seu primeiro momento do dia seja com Deus, com mais ninguém. Porque aí Ele vai direcionar toda a tua vida. Direcionar quem sim, quem não e quem nunca pode entrar na tua vida. Né? Então, você vai se tornando uma mulher forte, que vai vivendo um processo com Deus, entendendo e sabendo o que é que Ele quer de você, para que você viva os propósitos que Ele tem para você aqui ainda nessa terra. Viva os sacramentos, não é isso? Se confesse, comungue, enfim, viva toda essa beleza da nossa igreja. Tome Maria como modelo, nossa mãe como modelo. Não queira anestesia para a alma, queira o remédio que cura. Uma vez no sacrário, Jesus disse assim, o seu problema é que você quer anestesia. Aí desculpa. E é mesmo, o problema é que a gente quer anestesia. A gente tem medo da solidão, a gente tem medo de ficar sozinha, a gente tem medo de nós mesmos.
Então, Santo Agostinho dizia, eu estava fora e tu dentro, né? Deus está sempre aqui dentro de nós e a gente fica procurando fora. Então, quando Deus te responder, obedeça. A obediência gera milagres. Então, não adianta nada você escutar, você gastar tempo com Deus. Quando Deus disser assim, você dizer, ah, não faço, não quero, não é desse jeito. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, né? Então, os planos dele são maiores que os nossos e tudo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não fuja dos processos, ele quer forjar o teu caráter. Então, Soraya, aí vem toda uma questão de caráter, né? Você tem inveja, tu faz fofoca, você tem ciúme, você julga os outros. Tudo isso Deus vai tratando dentro de você. Eu ainda estou em tratamento. Deus me disse um dia desse, você está sendo quebrada. Eu disse, aleluia. Porque Aleluia. foi isso que eu pedi. No meu aniversário de 2017, eu fui numa igreja e disse a Deus, eu estou com 33 anos hoje, pode me matar. Como o Senhor morreu com 33, pode me matar e fazer uma mulher nova. Então, não fuja dos processos. Quando ele responder, obedeça. Viva as dores das renúncias e dos desapegos. Deixe para trás o que precisa ser deixado para poder viver o novo de Deus na sua vida. Então, o que é para trás tem que ser deixado. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e perdoe. E se perdoe, né? Porque esse movimento de se perdoar é muito importante. Sim. E se ame, se cuide, né? Você, mulher, que é linda, se ame, se cuide. Não seja terreno baldio, não deixe qualquer pessoa chegar e jogar os seus lixos em você, na sua vida. Que coisa linda! Se cuide, faça exercício físico, cuide da sua mente, das suas emoções, cuide da sua família, cuide de você, porque se você não cuidar de você, você não consegue cuidar de ninguém. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito, eu tenho cuidado de mim, porque aí eu consigo ser inteira, seja inteira para poder se doar para os outros. Enquanto eu ficava só me doando naquela codependência emocional, porque eu queria, sabe o que é que eu queria? Eu queria ser amada. Então eu doava, eu fazia, porque eu dizia, vão me ver, vão me enxergar, vão me amar, não é possível, eu estou fazendo tanto. Mas isso é uma codependência, você quer ser amada, você já é amada, você já é amado, para os homens que me escutam, por Deus. Então esse amor precisa transbordar, e você precisa se cuidar, se amar, e transbordar esse amor. E tudo vai fluir. Eu acho que é mais ou menos isso. E sim, um dos mais importantes, se doe aos irmãos que precisam. Quem não vive para servir, não serve para viver. Minha mãe sempre me Que disse isso, eu tanta acho que é... sabedoria, mulher. Que tanta Oh, sabedoria. é nada. E ela Olha, dizia, Cláudia, não sou palestrante, não sou pregadora. Mulher, Deus te usa tremendamente. amém, Que amém, glória palavras a Deus. assertivas, que mulher de Deus, que Amém, jovem abençoada. Que Deus, amém, cada dia mais, seja Deus na tua vida. Tu és um verdadeiro milagre, desde o ventre da tua mãe. Deus te criou para as amém. coisas do alto. Deus te criou para ser ponte, para ser inspiração. Que coisa linda. Não foi à toa que Deus nos uniu. Ele está unindo aqui propósito. Aquela nossa ligação foi de Deus, Soraya. Essa live foi de Deus. Que coisa tocante. Muito tocante, minha irmã. Quero te convidar muito mais vezes e quero convidar todas essas mulheres aqui para seguirem a tua página. 365 dias com elas. Nós precisamos de mais Sorayas no mundo. Nós precisamos de mais Sorayas no mundo. Minhas amadas irmãs, que nesse tempo que nos resta agora, né? Eu peço a Soraya que ela conduza um momento de oração aqui conosco para nós, né? Nós que temos a intercessão de Nossa Senhora, a força do Espírito Santo, o poder do Altíssimo sobre nós, que nessa tarde a gente seja abençoada por Deus. Encerrando essa live na certeza que o Senhor tocou muitos corações e vai tocar muito mais, porque pessoas que não entraram aqui precisam beber dessa fonte. Você trouxe a verdadeira água da vida que vem do Espírito Santo, minha irmã. Eu rogo glórias a Deus pela tua vida e que você possa encerrar agora esse momento, entregando todas essas mulheres aqui no poder de Deus, no direcionamento do Espírito Santo e sobre o manto de Nossa Senhora. Eu deixo você fazer o Amém. encerramento, Soraya. Amém. Obrigada, minha irmã, mais uma vez. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos e todas, né, que participaram. Deus seja louvado. Eu estava me sentindo tão fraca,
tão pecadora hoje. Senhor, como é que eu vou? Eu tão pecadora, não é? E a tua moção foi do Espírito Santo totalmente, foi para mim, né? Ele me dizendo que a força é dele, não é minha. É na fraqueza, na minha fraqueza que eu sou Ele opera, forte, que ele opera, né? né? Na minha fraqueza, quando eu penso que estou lá no chão, ele vem e opera. Então, que muitas pessoas tenham sido tocadas com esse testemunho, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar, venha trazer todo o discernimento, toda a sabedoria para cada mulher, para cada homem que está nessa live, para as pessoas que ainda vão escutar depois. Que o Espírito Santo venha trazer libertação para a tua vida, para a tua história, que tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está sobre o engano de Satanás caia por terra no nome de Jesus. Que você, mulher, se sinta amada, que você se coloque no colo da Virgem Maria, como tantas vezes eu me coloquei. Teve momentos que eu achava que eu não ia aguentar. Por umas 3 vezes na vida eu cheguei no fundo do poço e as pessoas olhavam para mim e diziam assim: essa não levanta mais. Mas eu levantei para a honra e glória do Senhor, porque Ele tinha altos propósitos para mim e tem para cada um de nós. Então, que Maria passe à frente, pise a cabeça da serpente e nos defenda de todo mal. Que ela venha destruir, destronar Satanás na vida de cada um de nós. Que ele não tenha poder, que ele não tenha voz na nossa vida, na nossa mente. Que tudo seja direcionado pelo poder do Espírito Santo. Que cada vez que a gente tiver sentindo a vontade de pecar, que o Espírito Santo venha como um raio de luz, como uma espada dentro do nosso coração e da nossa mente. Nos fazer amar a Deus sobre todas as coisas. Para que esse amor resplandeça na vida dos irmãos, dos nossos familiares. E assim eu oro em nome de Jesus para cada pessoa que está aqui me escutando e agradeço e louvo a Deus porque Ele fez em mim uma obra nova e Ele faz em cada um de nós. Assim a gente entre nesse processo, entre na olaria de Deus, não fuja da olaria de Deus. Que sejamos vasos novos, que sejamos vasos novos na mão do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mulheres curadas para servir Graças. melhor. Glória Isso. a Deus. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada mesmo por sua Obrigada a você. participação. Agradeço imensamente a todos vocês que ficaram aqui nesse cantinho conosco. Como eu falei no início, eu estou passando por grandes provas, Soraya sabe, mas em breve darei meu testemunho aqui, tá certo? Porque Deus é aquele que opera milagres. E ali eu pensava também que o Senhor faz jorrar água no deserto. Aquilo que a gente pensa assim, olha assim, isso não dá, vai dar jeito não. Quem diria? Muitas das pessoas que andavam contigo poderiam dizer assim, essa daí não tem mais jeito não, essa daí não larga a bebida, essa daí não larga essa vida e Deus faz nova todas as coisas e Ele dá vida e vida em abundância, não é qualquer vida não. Então eu glorifico a Deus pelo dom da tua vida. Encerramos aqui nessa certeza, que eu tenho certeza, Soraya, que teu testemunho tocou muitas mulheres aqui, que Amém. vivem testemunhos abusivos, que passaram por essa história triste, né? De estar com alguém sem amar, vivendo a tristeza, a solidão, essa dependência emocional, e que Deus faça curas nessa tarde aqui, sabe? Que o Espírito Santo possa adentrar na vida dessas mulheres, curando, transformando, libertando. Vai até a nossa árvore genealógica, Senhor. E vai quebrando tudo, 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 tudo. Vai curando tudo, vai transformando tudo, porque Tu és o Deus que transforma e a última palavra quem decreta é Ti, Senhor. Então que Tu possas vir aqui com todo o poder, nos curar, nos transformar, nos direcionar, porque Tu és o Deus da nossa vida. Obrigada, minha irmã. Muito Olha, obrigada. tem Quer uma falar seguidora mais alguma aqui coisa? Eu acho que essa live não cai, não, minha filha, com uma hora mais, não. em Ô, nome de Glória. Jesus, ó glória, Deus é o Senhor do tempo. Fala mais um Tem uma pouquinho seguidora aí. aqui, tem uma seguidora do 365 que está pedindo para a gente fazer a oração que eu faço nos vídeos, que foi uma Faça. oração que Deus me deu numa visita ao sacrário, e ele deu em 2019 ou 2020. Eu não sabia porque que ele estava me dando aquela oraçãozinha, e Olha, depois eu vim entender que era para os vídeos, para ser pessoal, não é? Para certo, Deus. vamos Então, fazer. vamos fazer. Que diz assim, ó, que teu amor vence em mim, Senhor. Eu que nada sei. Amém. Vou Ficou mudo, repetir. Soraya. Repete novamente. Repete.
Agora eu tô ouvindo. Agora, que o teu amor vence, tá. Que o teu amor vence em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Que o amor dele vença cada um dentro de cada um de nós. Amém. É uma pequena oração que eu faço no final de cada vídeo. Então, se você for lá escutar no nosso Instagram, no meu Instagram, 365 dias com elas, cada vídeo, cada dia é sobre uma mulher da Bíblia, dias de quarta-feira é sobre uma santa da igreja e dia de sábado sempre sobre Nossa Senhora. Então, tem lá uma riqueza, já vamos em mais de 200 vídeos para a honra e glória do Senhor. Foi um projeto que eu não sabia nem como começar e Deus operou e eu espero voltar brevemente para contar o testemunho do projeto, que foi totalmente de Deus. Então, que vocês possam acessar lá os vídeos, conhecer cada mulher da Bíblia que vai enriquecendo a nossa vida. E no final de cada vídeo eu faço essa pequena oração que o Senhor me deu no sacrário, no secreto com Ele. Que lindo, minha irmã. Que lindo, que lindo, que lindo. Amém. O Obrigada. Espírito Obrigada a Santo todos que nos participaram. conduza, né? Cada dia Nos mais para conduza. mergulharmos sempre em águas mais Mais profundas. Viu? profundos. Você ia Amém, falando, amém. eu interrompi, mas pode falar. É que eu estava vendo aqui nos comentários, Josilene, que estudou comigo, minha irmã, minha sobrinha, minhas amigas, Tereza, Mônica, eu tenho medo de esquecer alguém, né? Meus familiares. Eu estava vendo aqui os comentários e eles são pessoas que testemunharam, né? Que viram essa minha vida passar e eles conhecem pelo menos pedacinhos dessa história. E eu agradeço demais porque é algo que eu quero deixar aqui também. Sem vocês eu não teria conseguido. Deus, no meio desse caminho, no meio do deserto, Ele sempre fez brotar água viva. Ele sempre... Olha, o medo que eu tinha de perder amizades por causa da bebida, Deus me deu multiplicado. Como Ele disse a Abraão, veja as estrelas do céu, será a tua descendência. Hoje eu tenho... Minha mãe, quando eu saí do interior, que eu fui morar no Cabo também, ela disse a mim, você vai ter pai, vai ter mãe, vai ter irmão. E a palavra se cumpriu. Hoje eu estou aqui com os meus intercessores, são meus pais, estou na casa da minha mãe. Tenho um papai que Deus me deu adotivo, que ele me adotou, que é um homem que passou por uma grande libertação esse ano. E eu fui instrumento de Deus na vida dele, para a honra e glória do Senhor, ele me adotou. E tenho muitos amigos, nada me falta, nada me faltou e nada vai me faltar, assim como não vai faltar na vida de cada um de nós. Porque quando a gente se coloca em obediência, o Senhor gera milagres, o Senhor gera Deus não providência. deixa faltar nada, Não Soraya. deixa. Nada. Amigos É e amigas incrível. me acolheram. Teve momentos no último relacionamento que eu passei por um aborto, passei por perseguição, tive que ir para a delegacia. Quem me acolheu foram amigos, na casa de amigas que eu tinha que me esconder lá. Então foram amigas que foram como mães para mim. Em trabalho que eu tive no Cabo, eu ganhei outra mãe. Então o Senhor nunca me deixou faltar, nunca. Então, tudo aquilo que eu deixei para trás é nada para o que o Senhor tinha e tem para mim. Porque para a honra e glória do Senhor, eu creio que ainda volto aqui para contar mais milagres. E nas Amém. áreas que ainda eu falto ver milagre na vida de Deus, porque ainda não chegou o tempo. Eu vou chegar para vir, para testemunhar. Para a honra e glória do Senhor. Amém! Parabéns a essa mulher forte no Espírito Santo. Agora sim, ela descobriu a minha verdadeira fortaleza. Amém, minha irmã. Amém, amém. Estávamos reunidas e vamos continuar unidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos rezar agora um Pai Nosso, para que esse Pai, né, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, Deus de Pai. Jesus, que é o Filho único de Deus, e somos co-herdeiros dessa graça, e podemos chamar Deus de Pai através da oração que Ele nos ensinou. Encerremos com esse Pai Nosso, na certeza que o Senhor fez grandes coisas nessa tarde maravilhosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.